Amanda Castro, seja bem-vindo para mais um programa Livres em Cristo. E você que já nos acompanha, que Deus te abençoe e continue conosco, vamos juntos ser edificados na graça e no conhecimento. Atualmente podemos ver um distanciamento muito grande entre o que a igreja deveria ser e o que a igreja se tornou. A verdade é que a igreja moderna tem cada vez mais se parecido com a igreja dos Gálatas, a qual Paulo escreveu uma carta que no seu primeiro capítulo dizia: admiro-me de que sejam tão rapidamente abandonando aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguir outro evangelho que na verdade não é o evangelho. Mas então como identificar se uma igreja prega o verdadeiro evangelho de Cristo? Hoje nós estamos iniciando aqui uma série de pregações que será dividida em 5 programas. O pastor Saulo Oliveira estará falando sobre a igreja de Deus e a igreja dos homens e as diferenciando para que possamos facilmente identificá-las. Fique conosco, não saia daí. Eu tenho certeza que o Espírito Santo estará te trazendo entendimento. Fique na paz do Senhor. CD Ruge ao Leão da Tribo de Judá, do pastor Saulo Oliveira. Adquira já o seu nas lojas Livraria El Shaddai no Jardim de Cima, Rosa de Saron na Galeria do Mercado Municipal ou pelo Televendas 2452-5147. Estar mais perto do teu coração, Deus, é tudo que eu quero, é tudo. Graça e paz, amados. Mais uma semana estamos aqui para receber a palavra de Deus, que é poderosa, que é viva, que é eficaz. E como você bem sabe, nós estamos iniciando hoje uma série de ministrações que tem por tema a Igreja de Deus e a Igreja dos Homens. A Igreja de Deus, que é a igreja verdadeira, e a Igreja dos Homens, que é a falsa igreja. No dia de hoje, nós estaremos entrando no primeiro ponto, que é a centralidade do louvor. Vamos observar a diferença do louvor da verdadeira igreja, que é a Igreja de Deus, para a falsa igreja, que é a igreja dos homens. E com isso você vai perceber, vai poder observar se você tem prestado a Deus um culto agradável, se você tem adorado a Deus como igreja verdadeira, ou se você tem adorado a Deus como a igreja dos homens, como a falsa igreja. Para isso nós precisamos olhar para o texto bíblico que se encontra em Colossenses, no capítulo 3, verso 16. A Bíblia diz assim: a palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Verso 17 diz: e tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus o Pai. Quando nós olhamos para esse texto, nós podemos observar que há direções de Deus, não somente nesse texto, mas em vários outros textos bíblicos, para o culto ao Senhor, para a adoração a Deus. Nem toda música evangélica, nem todo louvor, nem toda música gospel é uma canção de adoração, de louvor ao nosso Deus. Então, como é que nós podemos distinguir isso, discernir isso? Nós temos que observar o que a Bíblia diz. A palavra de Deus diz o seguinte: como poderá o jovem purificar o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra, Senhor. Nós vemos o salmista Davi escrevendo, dizendo o seguinte: a tua palavra eu escondi no meu coração para não pecar contra ti. Nós vemos que Davi era um homem de Deus, tinha vida de oração, de busca, de clamor ao Senhor. Por esse motivo, ele escrevia canções inspiradas pelo Espírito Santo. Uma coisa que infelizmente acontece nos nossos dias é que muitos compositores cristãos, muitos compositores gospels, eles estão preocupados em agradar o paladar da igreja, em satisfazer os desejos do homem, em dar para o povo aquilo que eles querem ouvir. Então eles compõem como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, canções assim, sabe? Olha, que não tem sentido bíblico algum, só para te ver e olhar para ti e chamar tua atenção para mim.
Mas Zaqueu não subiu na árvore para chamar a atenção de Deus. Zaqueu não subiu na árvore para poder ver Jesus com a intenção de chamar a atenção de Jesus e coisa do tipo. Não, ele queria saber quem era Jesus. E se temos a preocupação de, vamos colocar o texto que fala sobre Zaqueu para compor uma canção. Vamos orar a Deus e colocar o texto que fala sobre Zaqueu para compor uma canção. A base da canção não deveria ser o momento em que Zaqueu subiu, mas sim o momento em que ele desceu, porque foi na descida que ele teve um encontro com Jesus. E foi na descida, não na subida, na descida que ele de fato se converteu a Cristo. Nós precisamos perceber que as canções hoje em dia, elas estão muito voltadas para o homem. E essa é uma das diferenças entre a igreja de Deus e a igreja dos homens. A igreja dos homens canta canções como essa, canta canções como Raridade, canta canções como Olha Pra Mim, como Sabor de Mel, como aquela da Jamile, campeão, vencedor, Deus dá asas, faz teu voo, e coisas desse tipo, sabe? E o que dizer dos corinhos de fogo? Meus irmãos, eu não sou contra corinhos de fogo, eu não sou contra louvores, sabe? Contra compositores, eu não sou contra. O que eu quero que você entenda é que o louvor da igreja verdadeira é para a glória de Deus. O louvor da igreja verdadeira exalta a soberania, o poder, a majestade do nosso Deus. Veja os corinhos de fogo dos nossos tempos. Perceba, olha, tem um que a letra diz assim: tem que dar glória na prova, tem que dar glória na prova. Olha a letra, tem que dar glória na prova. Para quê? Para agradar a Deus, para exaltar a Deus, para engrandecer o nome dele, para demonstrar para ele que você se mantém confiante nele. Não, olha a continuação, para receber tua vitória. Aí ele prossegue dizendo, eu quero ver o quê? A glória de Deus manifesta, a unção do Espírito Santo, a transformação que o Espírito Santo gera, a mudança de vida. Não é nada disso. Eu quero ver você marchar no poder. Onde é que está a glória para Deus nisso? Aí vem a terceira parte. E aí você diz, opa, agora sim Deus será exaltado. Porque a canção vai para a terceira parte dizendo, levanta a mão e dá glória. Levanta a mão e dá glória, levanta a mão e dá glória. Para quê? Para exaltar a Deus? Para engrandecer a Deus? Não. Para receber tua vitória. Tá vendo como é algo sem nexo bíblico, espiritual? Sabe? O louvor é para a glória de Deus. Veja o texto que nós lemos, diz, olha, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, louvando a Deus com gratidão. E como é que você faz isso? Com salmos, hinos e cânticos espirituais. Louvando a Deus com gratidão. O louvor é para a glória de Deus. Veja, o texto prossegue no verso 17 de Colossenses 3, dizendo o seguinte, e tudo quanto fizerdes por palavra ou por obras, fazei-o em nome de Jesus. Olha, Cristo no centro, dando por ele graças a Deus Pai. Percebeu Jesus no centro? Olha a direção para o louvor, olha a direção é louvando a Deus com gratidão no seu coração. Esse é um outro ponto que eu quero abordar nesse momento. Muitos ministros de louvor, muitos líderes de ministério de louvor separam a sua playlist de canções para o culto, separam as suas pastas de louvor para o culto, de acordo com aquilo que vai agradar a igreja. E alguns até dizem o seguinte, a hora que esse for tocado, e aí a igreja vai cair no poder, vai entrar na unção, vai sentir o poder. Qual louvor? Aí a pessoa, esse louvor a igreja ama. Qual louvor? Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Olha, antropocentrismo.
louvor voltado para o homem. Não chore se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer o teu valor. Tudo bem, Anderson Freire é um homem de Deus, um servo do Senhor. Esse louvor é um lindo louvor, uma melodia linda, uma letra bacana, mas não se encaixa no culto a Deus. Não se encaixa no momento de louvor ao Senhor. Lembra? A mensagem de hoje é a centralidade do louvor e nós estamos observando isso em relação à igreja de Deus e à igreja dos homens. Esse louvor, ele pode ser bonito, ele pode ser gostoso de ouvir, você pode se agradar de ouvi-lo, mas ele não tem a ver com o culto a Deus. Não há exaltação ao Senhor. Infelizmente, muitos ministros de louvor caem nisso. Perceba, o texto que nós lemos diz, louvando a Deus com gratidão em vosso coração. Alguns ministros de louvor utilizam o louvor, alguns líderes de louvor utilizam o louvor para fazer a igreja entrar em êxtase, mas só que por causa daquilo que Deus tem para dar, não por aquilo que Ele já fez. Perceba, Cristo já morreu por nós na cruz do Calvário. Jesus já se entregou por nós. Jesus já morreu por nós. O sangue dele foi vertido naquela rude cruz em nosso favor. Que motivo mais nós precisamos ter para adorar a Deus? E como é que nós podemos utilizar de métodos e meios, sabe, para poder conduzir a igreja à adoração, quando essa adoração não é para a glória de Deus, mas para satisfazer o ego, a vontade, os desejos, as paixões, para satisfazer as emoções do homem. O irmãozinho está triste, a irmãzinha está triste, então eu já sei o que eu vou cantar raridade. Isso não é louvor a Deus, isto não é culto ao Senhor. Culto a Deus é centralizar Jesus para a glória de Deus Pai. Culto a Deus é louvar a soberania de Deus. Nós vemos tantos compositores nos dias de hoje, homens e mulheres talentosos, pessoas que têm potencial gigantesco para compor belas canções para a glória de Deus, mas não o fazem por quê? Porque estão preocupados em satisfazer os desejos do coração do homem. Se você é um compositor, se você é um ministro de louvor, se você é um líder de ministério de louvor na sua congregação, na sua igreja, em nome de Jesus eu te convido, volte-se para a palavra de Deus, busque na palavra de Deus inspiração, porque você precisa notar também como é que esse texto, no verso 16, começa, o texto que nós lemos aqui. Olha, que a palavra de Cristo habite em vós ricamente. Sabe como é que você pode compor canções inspiradas por Deus? Quando você conhece o Deus para quem você está compondo. E a única forma de conhecer esse Deus é por meio das Escrituras. A única forma de saber os desejos do coração de Deus, as vontades de Deus para nós, as vontades de Deus para o culto ao Senhor, é por meio das Escrituras. Quando nós vamos ao texto de João capítulo 4, verso 23, nós vemos Jesus falando com aquela mulher samaritana e ele diz, mas a hora vem e é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses tais que o Pai procura para seus adoradores. Veja, se Jesus diz que o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, é porque existem falsos adoradores. Falsos adoradores que estão no meio da igreja, sabe? Pessoas que estão lá no altar e ao invés de conduzirem o povo à adoração a Deus, conduzem o povo à adoração a si mesmo, ao homem. O louvor não é para a glória do homem, o louvor é para a glória de Deus. Grave isso no teu coração. O louvor no culto não é para satisfazer os desejos e as emoções do homem. O louvor no culto é para manifestar a glória do Deus Todo-Poderoso e Soberano. Você quer inspiração para compor um cântico para o Senhor? A Bíblia está cheia delas. Veja 1 Crônicas, capítulo 29, verso 11. Olha o que diz o texto. Componha uma canção nesse texto.
Veja, a Bíblia está cheia de inspiração sobre o nosso Deus santo, poderoso, excelso, eterno. Nós não precisamos ficar procurando sentimentos, sabe? Alguns compositores ficam fazendo como o mundo faz, buscando inspiração em si mesmo, nos seus sofrimentos, nas dificuldades do povo, e as pessoas entram na igreja e infelizmente alguns ministros já começam falando assim: olha, se você está triste, você veio aqui hoje e vai sair daqui cheio da vitória de Deus, a bênção vai vir sobre você. Se você entrou aqui angustiado, você vai sair daqui, sabe, cheio de poder, porque Deus está aqui para te abençoar. Olha, você veio aqui hoje e você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou, porque Deus está aqui e os anjos do Senhor estão aqui para poder ministrar sobre a tua vida. Sabe, muitos têm colocado Deus como um mero coadjuvante no culto. Deus é o Todo-Poderoso. O culto é para Ele, a glória é dele, não é do homem. Não é para satisfazer as vontades deles, é para satisfazer o coração de Deus, para glorificar a Deus, para exaltar a Deus. Veja, você quer inspiração? 1 Crônicas, capítulo 29, verso 11. Veja o que diz as Escrituras. Tua é, ó Senhor, a grandeza, o poder, a glória, a vitória, a majestade, porque tudo é teu. E tudo quanto há no céu e na terra pertencem a ti. Teu é, ó Senhor, o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Tanto riqueza como honra vem de ti. Tu dominas sobre tudo. E na tua mão há força e poder. Na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Louvamos o teu glorioso nome. Deus deve ser adorado. Coloque o louvor humanista de lado e comece a engrandecer a Deus. Eu quero convidar você a que você se levante como um instrumento de Deus. Eu quero convidar você a que você se levante como um instrumento de Deus. Que você faça como Davi e componha canções inspiradas pelo Espírito Santo. Canções que exaltam a Deus e que colocam o homem no lugar dele. Sabe, o culto é para a glória de Deus. E não sei se você sabe disso, mas a verdadeira adoração é o arrependimento. Olha, quando você observa nas Escrituras, nos tempos de Jesus e nos tempos posteriores a ele, quando alguém ia ao templo adorar a Deus, ia com um cordeiro debaixo do braço, ia com um animal para ser sacrificado. Por quê? Porque naquela época a consciência, a mentalidade que se tinha era: a adoração a Deus é o arrependimento. Então, quando alguém dizia, eu vou ao templo adorar a Deus, a imagem mental que se tinha era de alguém com um animal debaixo do braço para poder levar ao templo para que ele fosse sacrificado para perdão dos seus pecados. Nós sabemos que Jesus foi o Cordeiro perfeito. Nós sabemos que Jesus foi o sacrifício perfeito e definitivo. Mas nós também temos consciência, como diz a palavra de Deus, que somos pecadores, que pecamos contra o Senhor. E João escreveu na sua primeira carta dizendo: aquele que disser que não comete pecado é mentiroso e a verdade não está nele. Nós pecamos, nós somos pecadores e não pecamos e por isso viramos pecadores. Nós pecamos porque somos pecadores. Lembre, não sei se você se lembra, Jesus disse: o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai da boca, o que sai dele. Lembra, Jesus, ele traz isso à consciência das pessoas, porque a palavra de Deus diz que é do coração que saem as intrigas, as inimizades, que saem toda espécie de maldade, é de dentro do homem. Então nós somos pecadores e carecemos desesperadamente da misericórdia de Deus. Portanto, líder de louvor, ministro de louvor, pastor,
sabe, se posicione, tome a frente, organize os louvores do culto, não permita nunca mais que o louvor que é voltado para o homem continue sendo ministrado. Ah, mas é uma música tão bonita, mas é um louvor tão bonito. Não importa se há beleza, não importa quem canta, não importa quantos cantam, não importa se é a igreja A, B ou C, que é uma igreja grande, famosa, toca e canta, não importa. Não é o que eles fazem que nos conduzem a Deus, mas é o que Cristo, é o que a palavra de Deus nos ensina. Antes agradar a Deus do que aos homens. E sabe, se você adora ao Senhor com esse entendimento de que a adoração é o arrependimento, você vai conduzir a igreja a períodos de quebrantamento. Isso é importante perceber e notar, que o culto não é feito só de louvores de quebrantamento, louvores de arrependimento, mas também de júbilo, de exaltação a Deus. Para isso, você precisa entender a diferença entre louvor e adoração. A adoração é o homem falando com Deus, o homem falando com Deus. O louvor é o homem falando sobre Deus. O júbilo, o louvor, é o homem falando sobre Deus. Então, quando nós falamos das grandezas de Deus, quando nós falamos da misericórdia de Deus, quando nós falamos do amor de Deus, quando nós falamos da bondade de Deus, nós estamos louvando a Deus, ainda que seja com ritmo lento ou rápido, nós estamos louvando a Deus. Mas quando nós falamos diretamente com Deus, então nós estamos adorando ao Senhor. Quando nós nos quebrantamos, nos arrependemos, sabe? Olha, tem uma canção que eu gosto muito, e ela é tão simples, mas tão bíblica, tão de Deus. Ela diz assim: mais de ti e menos de mim, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e com o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Olha que coisa linda. Que Jesus cresça e eu diminua. Sabe, é uma canção composta, baseada na palavra de Deus. Quando João Batista disse, olha, que ele cresça e eu diminua. Sabe, nós temos que ter esse sentimento. Isso é uma canção de quebrantamento. Outra canção de quebrantamento que eu amo é a canção que diz o seguinte: digno, eternamente és digno, impressionante és digno, só ante a ti eu me inclino. Jesus, tu és digno, eternamente. Olha, sabe, exaltando a Deus, engrandecendo a Deus. Canções que louvam a grandeza de Deus, canções que falam com Deus. Esses são hinos que nós devemos colocar na nossa congregação, que nós devemos tocar nos nossos ministérios. Então, em nome de Jesus, eu convido você, se levante a partir de hoje. Torne-se um compositor para compor para a glória de Deus. Busque inspiração na palavra de Deus. A Bíblia está repleta de textos bíblicos. Olha, outro louvor lindo que me vem à memória agora. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos um lugar. Olha que lindo! Olha que letra linda! Que palavra! Como disse Martinho Lutero, esse de fato é um louvor a Deus, sabe por quê? Porque é um sermão cantado. É a mensagem do Evangelho, é a Bíblia cantada. Martinho Lutero, o grande reformador, disse que os louvores, que a música cristã seja um sermão cantado. E assim devemos fazer. Colocar o Senhor em primeiro lugar, o Senhor no centro, o homem na sua posição de pecador, de falho,
e que o louvor seja de gratidão a Deus. E então os nossos cultos subirão como cheiro suave às narinas do nosso Senhor. Eu quero orar por você e com você, para que o Espírito Santo te encha de inspiração, de sabedoria, de unção para compor canções inspiradas por Ele, para ministrar as canções, ainda que de outros cantores, mas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. E eu sei que o Senhor há de te revestir de poder e glória, para que você possa ministrar a adoração, conduzindo as pessoas ao arrependimento, conduzindo as pessoas ao louvor. Adoração, lembra? Adoração a verdadeira adoração é o arrependimento. Corações quebrantados diante de Deus, declarando quem Ele é e quem nós somos. O louvor é quando falamos de Deus para as outras pessoas, falamos da grandeza dEle, da glória dEle, da honra dEle, da majestade dEle. Vamos orar ao Senhor. Eu creio que Deus já está movendo no teu coração e grandes coisas acontecerão através da tua vida, se você tomar a decisão a partir de hoje de mudar aquelas playlists, de mudar aquelas pastas, de reformular, de olhar lá e ver, olha, esse é louvor da igreja de Deus e esse é o louvor da igreja dos homens. Isso aqui é para a glória de Deus, isso aqui é para satisfazer os desejos do homem e então eliminar tudo aquilo que não é para a glória de Deus. E eu creio que o Espírito Santo de Deus vai te encher de poder e unção. Vamos orar ao Senhor? Pai Santo, graças te damos, Senhor, por esse momento onde nós estivemos e estamos aqui unidos por meio da Tua Palavra, por meio do Evangelho da verdade, por meio das Escrituras. Senhor, aí está, Deus amado, Teu filho, a Tua filha, que assiste esse vídeo, Pai, que ouviu essa mensagem, Deus, e hoje tomou a decisão de mudar, de, Deus amado, servir e adorar somente a Ti e conduzir o povo à adoração ao Senhor. Senhor, enche-o de inspiração, enche ela de poder, unção e autoridade para a glória do Teu santo nome. Assim nós oramos em nome de Jesus e que as nossas congregações, que as igrejas, Pai amado, independente do rótulo denominacional, Pai amado, se voltem para o Senhor com adoração genuína, cristocêntrica, que dê a Deus e somente a Deus a glória, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ti, Senhor, seja a glória para sempre e sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Esse é o programa Livres em Cristo. Essa é a série A Igreja dos Homens e a Igreja de Deus. Na semana que vem nós estaremos aprendendo um pouco mais sobre a diferença entre a Igreja dos Homens e a Igreja de Deus. E veremos a diferença da pregação da Igreja dos Homens para a pregação da Igreja de Deus, os ministros do Evangelho para os ministros do evangelicalismo moderno. Então, convido você a não deixar de assistir esses vídeos, de compartilhar esses vídeos, de transmitir essa mensagem da parte de Deus, e eu creio que o Espírito Santo de Deus há de te usar poderosamente para cumprir o ID do Evangelho. Esse é o desejo do nosso coração, que vidas e vidas se rendam a Cristo Jesus como Senhor e adorem a Deus o Pai e ao Senhor Jesus Cristo de todo o coração, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Que Deus abençoe a tua vida e até semana que vem. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva e você vai receber toda semana vídeos com mensagens da parte de Deus. Deus te abençoe e até mais.